Muito bom dia, leitores e leitoras do Portal do Zacato, audiência da Agenda dos Trabalhadores. Sexta-feira, 11 horas e 3 minutos. A gente vai começando mais uma edição, só que cadê o José Álvaro Cardoso? Gente, ele está com problema na câmera e não está conseguindo. Não está conseguindo. José, você me ouve? Perfeitamente. E tu me ouve? Perfeitamente, mas não temos a tua imagem. Vamos ver se o José... Quem sabe a gente não coloca pelo menos uma fotinha sua aí nesse círculo? Certo. Vou ver se eu consigo fazer essa operação. Toca a ficha aí que eu vou tentar fazer a operação, tá? Por favor. Certo. Enquanto isso, eu vou apresentando aí o tema de hoje, vou apresentando os nossos convidados, vou dizendo para você que está nos acompanhando que você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta e o seu comentário, tanto pelo chat do Facebook quanto pelo chat do YouTube. Esse programa está sendo veiculado simultaneamente, né, por essas duas redes. E a gente pede aí que você, que ainda não compartilhou, manda o link desse programa para todos os seus grupos, coloca ali a sua curtidinha, o seu comentário, porque tudo isso ajuda a gente a furar os bloqueios que os algoritmos impõem a conteúdos políticos, de formação, como que a gente vai estar colocando aqui nessa manhã. Então, hoje nós vamos falar da luta dos trabalhadores, das mobilizações que os trabalhadores da Celesc estão fazendo agora, nas vésperas, né, do seu 11º Congresso, onde eles vão debater, entre outras questões, a gestão pública dessa empresa, tão importante para o nosso estado de Santa Catarina. Então, para debater esse tema, eu vou chamar os nossos dois convidados, que já estão aí nos bastidores e não estão com problema de câmera. Um deles é o Leandro Nunes da Silva, representante dos empregados no Conselho de Administração da Celesc, administrador formado pela UFSC, cientista político com MBA em Gestão Financeira. Seja bem-vindo, Leandro, tudo bem? Rosângela, bom dia, tudo bem? É um prazer e um privilégio ter a oportunidade de estar mais uma vez conversando com você e com o Zé, mesmo que sem câmera, aqui na Agenda dos Trabalhadores. Obrigada, Leandro. O nosso outro convidado é o Paulo Guilherme On. O Leandro está saindo do Conselho de Administração da Celesc e o Paulo está entrando. Então, ele que é ex-presidente do Sindinorte, ex-coordenador da Intersindical dos Eletricitários de Santa Catarina, é empregado da Celesc há 16 anos e agora já foi eleito e já vai estar assumindo aí essa vaga representando os trabalhadores no Conselho de Administração da Celesc. O mandato dele inicia agora, em maio. E ele também, mais um para ser homenageado pelo dia de ontem, jornalista, formado em Ciência Política e Gestão Pública. Bem-vindo, Paulo. Bom dia. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Zé. Bom dia, Leandro. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui conversando e debatendo um pouco sobre a Celesc e o papel dela como empresa pública para o nosso estado. Então, o nosso tema de hoje, gente, é um tema... Toda semana, aqui na Agenda dos Trabalhadores, a gente traz um tema que, aparentemente, você pode pensar que é um tema específico, mas aqui na classe trabalhadora não existe tema específico que não tenha elementos que afetem a todos nós. Então, acompanha, porque aqui, toda sexta-feira, a gente está reunindo lideranças, assessores, sindicalistas, economistas. Olha o Paulo, até jornalista está vindo aqui, olha só. E a gente está discutindo esses temas porque o mundo do trabalho está em profundas transformações. E a gente precisa estar avaliando, estar analisando para a gente traçar as estratégias aí de movimentação da classe trabalhadora. A gente vai para um pequeno intervalo e vai começar a nossa discussão em seguida.
Então, José Álvaro está tentando colocar ali a sua fotinha, vamos vendo. E enquanto isso, a gente vai começar a conversa aqui com o Leandro e o Paulo, porque temos muita coisa que conversar, né, gente? Então, eu vou começar com a minha primeira pergunta aí para o Leandro, que o Leandro já tá com mais experiência aí no conselho, né, Leandro? Essa experiência do Congresso, que agora vai ser o 11º, são 11 edições de experiência, né? E eu queria que você comentasse conosco dos primeiros congressos, né? Até esse. O que é que foi possível amadurecer e nesse processo de debate, assim, no formato desse evento? Porque eu estava lendo ali o boletim da sua gestão, muito interessante. O Leandro faz um boletim, ele presta, como se ele divulgasse as suas ações para a categoria através de um boletim. É muito interessante isso. Você fala que tem muitos servidores novos, que inclusive muitos nunca tinham participado de um congresso. E esse é um dos grandes desafios atuais. Olha quem está chegando aí, gente! Não sei se por muito tempo. Bom dia. Vamos ficar aqui na torcida. Então, deixa eu finalizar a minha pergunta aqui com o Leandro, que já vai pegando o ritmo aí, José. Eu estava dizendo para o Leandro que ele já tem uma experiência no conselho e que esse congresso... Eu estava ouvindo. Ah, estavas ouvindo, perfeito. Claro. Uhum. Então, eu só queria saber dele essa questão, porque um dos grandes desafios atuais do movimento sindical é justamente formas de atrair esses novos servidores que estão entrando nas empresas, enfim, então trazê-los para o movimento sindical, fazê-los entenderem a importância do movimento sindical, das suas questões, das suas pautas. Então, Leandro, eu queria ouvir de você sobre isso. Rosângela, bom dia novamente. Bom dia, Zé. Apareceu na foto. Tudo bem? Como é que você está? Bem. Certo, bom dia. Certo. Então, Rosângela, nós temos, de fato, esse desafio, porque nós vivemos um momento em que existe um projeto, acho que apoiado em grande parte pela própria mídia, essa mídia corporativista, privada, que defende posições que vão na direção do fortalecimento da desigualdade das relações entre patrão e trabalhador, de que o patrão manda e o trabalhador trabalha, pura e simplesmente, que a gestão acaba sendo um mundo estranho ao trabalho. E também, além da criminalização da própria política, como um instrumento de transformação e de representação dos trabalhadores, um processo avançado de criminalização das entidades sindicais, como se houvesse uma tentativa constante de trazer para a representação importante e necessária dos trabalhadores através dos sindicatos representativos a criminalização ou essa grande dicotomia aí da política, eles contra nós, esquerda, direita, sob o ponto de vista da partidarização desse processo. E aqui em Santa Catarina a gente vive num estado que tem um viés não tão progressista, assim, não estou falando no geral, mas assim, majoritariamente. Então existe, assim, um entendimento cultural de que o sindicato é um espaço de política partidária de esquerda, que não traz o foco do seu trabalho na representação do trabalhador, e sim no sindicato como um fim e não como um meio. Então, existe sempre a necessidade da gente fazer essa discussão e conversar com os trabalhadores da importância, não só histórica, mas do momento, um momento de enfrentamento muito difícil do ponto de vista de reformas ou contra-reformas que vão na contramão do trabalhador e da destruição dos seus direitos, e também aquilo que nos impacta profundamente, dramaticamente na Celesc, que é o processo avançado de destruição da soberania nacional dos estados, com os processos de privatização. E aí esse espaço que a gente tem no Congresso dos Empregados é um espaço importante nesse sentido. Ele é um espaço apoiado pela empresa, pelos sindicatos e por outras entidades que apoiam o Congresso, a Associação de Aposentados, a Fundação dos Empregados da Celesc, a Cooperativa de Crédito da Empresa e a Associação de Profissionais da Companhia, e ele é um espaço para se debater gestão, para demonstrar claramente para os empregados que
a gestão não pode ser um espaço estranho ao trabalho, que o trabalhador tem capacidade de contribuir para melhores práticas, e a gestão participativa, a gestão compartilhada é fundamental no processo de manutenção da Celesc como empresa pública, na medida em que ela qualifica as decisões que a gente toma e afasta, talvez aquele que seja o principal ponto crítico de uma empresa pública, que é a politização das tomadas de decisão. Nesse aspecto, é importante que a gente faz sempre uma apresentação histórica e faz um debate sobre os espaços de gestão compartilhadas internos da empresa e aproveita para fazer uma discussão dos órgãos de representação externa. E a gente tem a oportunidade de apresentar aos novos trabalhadores da Celesc o que é efetivamente um sindicato. Qual que é o papel do sindicato? O que fez os sindicatos dos eletricitários, reconhecido nacionalmente ao longo de todos esses anos, na Celesc, e qual a importância dessa atuação e dessa participação para a manutenção da nossa empresa como empresa pública. Então, nesse aspecto, o Congresso ele é um espaço muito importante para desmistificar todas essas caricaturas que tentam fazer a respeito da gestão participativa, do limite da participação dos empregados na gestão e, principalmente, na criminalização do movimento sindical. Correto. José, eu passo a bola para ti agora para fazer a tua primeira pergunta para o Paulo, Guilherme. Para o Paulo. Beleza. Bom dia agora aos colegas, bom dia aos ouvintes. Tive probleminhas aí na nave, na entrada da nave, mas felizmente estou a bordo por enquanto. Faz parte, né, das contingências da vida. A gente tem que aprender, inclusive, a trabalhar com a diversidade, porque a diversidade, né, os companheiros que estão aí sabem disso, todos, é o nosso sobrenome, né, os trabalhadores, né, moleza, né, trabalhar com pouco recurso, com pouca equipe e tal. Paulo, bom, primeiro eu queria cumprimentar o Leandro pela resposta muito boa, né, eu sou admirador do trabalho de vocês aí acompanho assim digamos, uma distância intermediária já há muitos anos e sou admirador do trabalho que vocês desenvolvem. Não é por acaso que é reconhecido a nível de Brasil, conforme o Leandro falou, tem as suas razões de ser. E a gente tem muito orgulho, de ESE, de ter uma subseção, inclusive, na Intersindical. A subseção de eletricitários mais antiga do país, diga-se de passagem, que o DIESE tem no setor, né? Mas a pergunta, Paulo, que eu te faço, né, nesse momento decisivo da tua vida, da tua carreira, que tu vai assumir um novo posto desafiador aí, né? Como é que é assumir essa função de representante dos empregados da Celesc em meio, né, aos ataques que a empresa sofre, que sempre sofreu, mas estão mais intensificados em função do golpe de 2016, de tudo que aconteceu no Brasil, governo Bolsonaro e assim por diante, né? E também num contexto no qual, de certa forma, a resposta do Leandro tocou sobre isso, num contexto no qual a grande maioria dos trabalhadores ingressou recentemente na empresa e, portanto, não tem a tradição e a garra necessárias para esse enfrentamento, né? A gente sabe, eu conheço os líderes veteranos de vocês, sei que são gente que tem com muita garra, com muita formação intelectual, inclusive, para enfrentar isso. E como é que é isso aí, assumir esse desafio no meio dessa conjuntura? Bom dia, Zé. Bom dia. Então, acho que mais do que um desafio, ele é uma responsabilidade muito grande, né? A vaga de representantes empregados no Conselho de Administração, ela é historicamente fundamental para que a Celesc seja hoje uma das poucas empresas ainda públicas no setor de distribuição de energia. A partir do momento que as entidades sindicais conseguiram identificar um órgão que é um órgão de mercado, né, um órgão de administração, que ele é meio alheio à lógica das relações de trabalho com qual os sindicatos normalmente atuam, mas quando a gente conseguiu identificar esse espaço como um espaço privilegiado para que a gente pudesse transformar ele num espaço de defesa dos trabalhadores e de defesa da Celesc pública, a gente já começou a mudar uma lógica e começou a ter uma importância muito grande. Não é à toa aí que todos os representantes dos empregados eleitos, desde que os sindicatos começaram a identificar essa cadeira como importante, elas foram eleitas com o apoio dos sindicatos. Então,
a gente acaba assumindo a continuidade de um trabalho que é feito desde 1994. O meu papel no Conselho de Administração é dar continuidade ao trabalho que o Leandro vem fazendo em conjunto com os sindicatos da Intercel, em conjunto com a Associação dos Aposentados, que é um trabalho de fazer com que a Celesc caminhe sempre no rumo de atender bem a sociedade, mantendo-se pública. Nós temos convicção de que a Celesc ela pode ser o exemplo para o setor elétrico e os números demonstram isso, né? A Celesc é geralmente colocada entre as melhores distribuidoras de energia do país e da América Latina no atendimento à sociedade. E ela tem hoje a tarifa de energia mais barata de todo o país. Então, é muito claro que é viável uma empresa pública atendendo a sociedade, desde que ela tenha um viés social, desde que ela tenha respeito aos seus trabalhadores. E essa é uma luta muito difícil, com um setor elétrico majoritariamente privado, e agora nesse cenário nacional, onde as privatizações voltaram com toda a força, ou pelo menos o discurso das privatizações voltaram com toda a força, a Celesc está num cenário de ameaça. A gente tem acompanhado aí manifestações públicas de acionistas minoritários querendo a todo momento enganar a população, dizendo que se a privatização ocorrer, melhora o serviço, diminui a tarifa. Isso é tudo uma mentira muito grande. O comparativo simples entre a Celesc e outras empresas, inclusive as controladas por esse acionista minoritário, demonstram que o trabalho da Celesc ele é um trabalho de maior qualidade com uma tarifa menor para a população, mas esse é um trabalho que ele demanda, sim, a participação dos trabalhadores. Enquanto representantes da categoria, seja no Conselho de Administração, seja nos sindicatos, a gente organiza a luta, mas quem faz a luta é os trabalhadores. E sempre que a gente tem um momento de renovação, a gente acaba tendo algumas preocupações, mas historicamente também os movimentos de renovação na Celesc demonstram que os trabalhadores entram já com disposição de luta. Nós tínhamos ali uma preocupação muito grande, por exemplo, em 2016, quando foi feita uma greve de 10 dias na Celesc, porque nós tínhamos uma categoria muito nova que nunca tinha feito uma greve. Aliás, nós que éramos dirigentes sindicais, eu já tinha ali bastante tempo como dirigente sindical, nunca tinha estado à frente de uma greve. E a gente tinha essa preocupação de como que os trabalhadores vão se comportar, e eles se comportaram da melhor forma possível, que é aderindo à luta. Então, a participação dos trabalhadores, em que pese essa renovação grande que nós tivemos, ela é algo que, para nós, ela é muito clara. Eles estão inseridos nos debates, eles estão inseridos na luta, e aí é o papel importante do Congresso dos Empregados, porque quando você traz o trabalhador para falar sobre gestão, para não só debater, mas para criar alternativas de gestão que se reflitam num bom atendimento à sociedade, com a Celesc mantendo pública, tu faz com que ele crie o vínculo necessário para defender o serviço público, a Celesc pública e todo o serviço que ela presta para a sociedade catarinense. Obrigado. Paulo, eu vou continuar contigo. Eu queria te perguntar sobre o cenário das terceirizações na Celesc. Como está esse cenário atualmente e como esses trabalhadores terceirizados convivem com os trabalhadores, com os efetivos da Celesc, né, os servidores públicos da Celesc, inclusive em relação a essa questão que você comentou, por exemplo, numa greve. Como que o sindicato consegue envolver ou tentar, pelo menos, envolver esses trabalhadores terceirizados, já que fazem parte da mesma categoria, né, mas tem essa separação? Como fica essa situação? Então, a terceirização na Celesc, assim como basicamente em todos os locais, ela existe. Ela existe e, infelizmente, nós tivemos um grande revés quando a terceirização das atividades fins foi considerada algo legal e que poderia ser praticado. Agora, na contramão dessa decisão, a gente vem, dentro da Celesc, num trabalho feito
pelos sindicatos, em conjunto com o Ministério Público, pela atuação dos representantes empregados no Conselho, a atuação do Leandro, a gente vem, ao longo desses últimos anos, diminuindo bastante a terceirização e trazendo atividades, incorporando atividades para a Celesc e fazendo concurso público para que essas atividades sejam feitas com trabalhadores próprios, porque o cenário, e daí não é desmerecer um trabalhador terceirizado, mas é que o cenário de exploração que a terceirização traz para o trabalhador faz com que o trabalho seja de uma qualidade inferior ao executado por um trabalhador próprio e com muito mais risco de saúde e segurança. Nós vivemos um momento muito triste, muito preocupante de um aumento de acidentes de trabalho com trabalhadores, principalmente com trabalhadores terceirizados, onde nós temos visto aí acidentes gravíssimos acontecendo. Tivemos acidentes recentes com trabalhadores que tiveram perda de membros, tivemos acidentes fatais, e a terceirização no setor elétrico, ela é sinônimo de morte. Então, essa é uma das demandas, e quando a gente passou no Estado conversando com os trabalhadores, colocando uma candidatura à disposição para dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito em conjunto com as entidades sindicais, nós elencamos o combate à terceirização na Celesc como uma das nossas principais bandeiras. Nós precisamos cada vez mais reduzir a terceirização dentro da Celesc e incorporar esses serviços para que eles sejam feitos com mais segurança e com mais qualidade para a população. E, obviamente, a terceirização ela também traz um problema quando se fala na relação dos trabalhadores com a empresa, principalmente em discussões de acordo coletivo, principalmente em discussões que envolvem benefícios, porque a terceirização ela é, infelizmente, utilizada por alguns como uma forma de burlar as manifestações dos trabalhadores. A gente tem aí toda uma estrutura de trabalho onde as greves na Celesc elas são muito bem administradas pelos sindicatos, porque os serviços essenciais são mantidos. A greve ela não deve se transformar como um transtorno para a população. É óbvio que ela traz transtornos, mas ela tem que manter serviços essenciais no setor de distribuição de energia que a gente faz, e a terceirização ela acaba tentando burlar e trazendo prejuízos para os trabalhadores, mas também acaba trazendo uma série de riscos potenciais a esses trabalhadores terceirizados e à própria população, porque a gente sabe que num contexto de pressão aos trabalhadores terceirizados, a tendência é de que o serviço não seja bem executado e que eles aumentem ainda os riscos de saúde e segurança. Então, a gente tem atuado junto aos sindicatos, ao Ministério Público, para cada vez mais tirar a terceirização dentro da operação na Celesc, e o nosso compromisso é dentro do Conselho de Administração, obviamente, fazer todas as discussões para que o mínimo de atividades seja terceirizado, tudo que for inerente à operação do sistema elétrico seja realizado por trabalhadores próprios. Correto. Paulo e Leandro, eu vou pedir para vocês aguardarem uns minutinhos nos bastidores, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo para o José Álvaro comentar por alguns minutos a apresentação ao vivo que ele vai fazer no sábado, que vai tratar do cenário das negociações coletivas no estado de Santa Catarina. Então, aguenta as pontas aí, a gente já volta, você também está nos acompanhando. A apresentação ao vivo que o José Álvaro faz todo sábado aqui no Portal do Zacato, começa às 14 horas, e eu sempre chamo de aula, porque ela é uma apresentação mais completa, é 1 hora, né? Então o José Álvaro aprofunda o tema. Então, por isso que a gente brinca aqui, que eu sempre brinco com o José Álvaro, que é a aula que ele dá no sábado. Mas a gente vai, então, ouvir agora qual vai ser um pouquinho mais sobre o tema dessa semana. O Leandro e o Paulo ficaram nervosos, que eles disseram, o Zé vai tentar vender os livros dele lá. Eles são vítimas preferenciais dessas vendas, o cara vai tentar aproveitar o programa para vender livro. Fiquem tranquilos, não é isso, tá? Quero aproveitar para cumprimentar a Patrícia, né, que é uma pessoa que faz um trabalho fundamental de bastidores, e ela silenciosamente, enquanto a gente fala bastante aqui, ela vai fazer desse trabalho, então dá bom dia aí para Patrícia. E amanhã, Rosângela, amanhã o nosso tema é conjuntura estadual e a negociação coletiva, né? Porque
todo mundo sabe, quer dizer, quem é do movimento sindical sabe que o pano de fundo das negociações coletivas é a economia, basicamente. Claro que vários elementos entram numa negociação coletiva. A negociação coletiva é uma coisa muito complexa, tem muitas coisas a serem pensadas, sobre as quais tem que se pensar, mas o pano de fundo principal é a questão econômica. Se tu está numa recessão, por exemplo, não tem jeito. Dificilmente vai conseguir avançar na negociação coletiva. Se tu tem inflação alta, como neste ano, por exemplo, de 2 dígitos, que ameaça, inclusive, sair do controle, né, continuar aumentando mês a mês, isso é fundamental para a negociação. Quem negociou nas antigas, e eu estou há 33 anos no Diese, falo de cadeira, sabe que no tempo da inflação alta, a gente não fazia outra coisa, inflação alta não, uma superinflação, a gente não fazia outra coisa senão correr atrás da reposição salarial. Não tinha mais o que fazer, né? A não ser isso, porque isso é fundamental. Você imagina, nós chegamos num ponto no Brasil onde os trabalhadores perdiam 1,5% de poder aquisitivo por dia. O jovem, esses que entraram na Celesc recentemente, não imagina isso. O que seja uma inflação de 2.000% ao ano, ou uma inflação de 84,32% no mês de março de 90, a maior inflação do Brasil. Então, amanhã nós vamos tratar de indicadores, porque o que acontece? Apesar da crise brasileira ser muito grande, né, tu tem inflação alta, com baixíssimo crescimento e desemprego nas alturas e a fome voltando com tudo, apesar disso, Santa Catarina tem uma margem de diferença em função das especificidades do estado. Estado pequeno, estado com PIB pequeno, pensando a nível comparando com o continente Brasil, né? Estado com território pequeno, população pequena, etc. Isso possibilita uma certa margem, né, no que se refere à economia. Então, em Santa Catarina, nós vamos trabalhar amanhã com 20 indicadores, obviamente eu vou passar rapidamente pelos indicadores, e todos eles, tirando um, eu estou aqui com os indicadores na minha frente, tirando um que é venda de veículos novos, até janeiro, em 12 meses, que recuou, os demais todos avançaram. Esse é um dado fundamental na mesa de negociação. Por exemplo, o fato de que as exportações em Santa Catarina, em 12 meses, aumentaram 32%, isso é fundamental. Isso é um argumento que tem que ser usado. Outro argumento fundamental para encerrar, a estimativa de crescimento do PIB catarinense no ano passado, num momento onde o PIB brasileiro cresceu 4%, e mesmo assim é um crescimento contábil, porque em 2020 a economia tinha afundado, né? Mas a estimativa em Santa Catarina é 8,3%. Esse não é um dado definitivo, é uma estimativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois tem que esperar o dado do IBGE, mas eles costumam acertar próximo ao alvo, pelo menos, né? Próximo ao centro do alvo. Então, provavelmente, algo muito parecido com isso aconteceu. Quer dizer, a economia brasileira cresceu 4%, a economia catarinense cresceu 8%. Esses e outros são dados fundamentais para a negociação coletiva. Por isso que eu espero todos vocês amanhã às 14 horas. É um dia meio cruel, né? Porque é sábado, dia de descanso, mas é o dia também de utilizar, de investir em informação. Então, se vocês quiserem melhorar o conhecimento de vocês em relação a indicadores, amanhã, 14 horas, nesse bate-canal aqui no portal do Desacato no Facebook. Obrigado, Rô. Valeu. Então, voltamos aqui às nossas discussões sobre os debates que os trabalhadores da Celesc vão estar realizando agora no seu 11º Congresso. Então, eu volto para o Leandro. Leandro, a questão do conceito gestão participativa na Celesc. Eu queria que você trabalhasse um pouco esse conceito aqui para a nossa audiência, porque eu sei que tem um debate, né? Ou pelo menos eu acompanhava algumas pessoas que como é que poderia funcionar uma gestão participativa se o peso de trabalhadores nunca é o mesmo que o peso dos gestores públicos? Entende? Então, vamos colocar mais elementos nessa discussão para a gente entender melhor como é que isso funciona hoje na Celesc?
Rosângela, como que eu posso explicar para você? Nós temos, por óbvio, mesmo que uma gestão seja um pouco mais participativa, que tenha algumas decisões compartilhadas, uma responsabilidade que ela é intransferível dos gerentes, dos diretores, que dificilmente a gente consegue fugir desse modelo que você mesmo comentou. Mas a história da Celesc de gestão compartilhada, que a gente chama, que é a gestão participativa, ela mostra que a gente pode cada vez mais avançar para influenciar positivamente as tomadas de decisão na empresa. E a Celesc tem sido pioneira nesse processo. Muito antes da participação de um empregado dentro de um conselho de administração ser algo obrigatório, ser algo determinado por lei, a Celesc tomou a iniciativa de dar ao empregado a participação no conselho de administração, de ofertar isso, inclusive numa época que não era nenhuma demanda sindical. Isso lá no início dos anos 80, o primeiro representante dos empregados no conselho de administração da Celesc foi o falecido e saudoso ex-deputado estadual Lício Mauro da Silveira, de Florianópolis. E naquele momento, as decisões da Celesc eram tomadas exclusivamente pela diretoria executiva, e o conselho de administração, que deveria aprovar as estratégias, deveria aprovar as diretrizes e fiscalizar a atuação da diretoria, era formado pelo vice-governador do estado e pelo diretor-presidente. Então, o conselho de administração basicamente não existia. Ele apenas chancelava aquilo que a diretoria fazia. E ao longo dos anos, esse espaço, o conselho de administração foi se fortalecendo com base no aumento da cobrança, na criação de transparência e de governança das empresas públicas de economia mista, e o Paulo já comentou, lá nos anos 90, os sindicatos enxergaram no conselho de administração um espaço privilegiado de fazer o debate da gestão, de participar da gestão, sob o ponto de vista de um diferencial da manutenção da Celesc pública. Falava-se muito que a privatização tornaria os serviços mais eficientes, a prestação do serviço mais eficaz, e nós tínhamos a convicção de que não era assim, que a privatização, ela pura e simplesmente transferiria o controle do Estado, diminuiria ou praticamente acabaria com a participação dos trabalhadores nessa gestão compartilhada. Nós teríamos um dono privado que seria responsável pelas decisões monocráticas de um serviço essencial para a população, como a distribuição de energia elétrica, muitas vezes operando a empresa nem do Brasil, lá do exterior, né, da Europa, Estados Unidos, enfim, pouco se importando com o caráter social de uma empresa que também tem a responsabilidade de indutor do desenvolvimento sustentável do Estado. Então, a gente passou, os sindicatos passaram a apoiar representantes do Conselho de Administração e passou a eleger esses representantes com apoio, com o voto dos trabalhadores, e isso acabou sendo muito importante, porque esse representante dos empregados tem acesso a todas as informações da companhia. Por óbvio, ele não pode compartilhar, torná-las públicas, mas ele tem aí a prerrogativa de fiscalizar os atos da diretoria e tomar decisões fundamentais, estratégicas para o futuro da companhia, como nível de investimentos, como contratação de empregados, se próprios ou terceiros, aquilo que o Paulo já citou com muita qualidade. Depois nós avançamos ainda mais. A Celesc é a única empresa de distribuição de energia elétrica, uma das únicas, seguramente a única, de mesmo porte, que elege um diretor. Então, além de eleger um empregado para o conselho de administração, para decidir a estratégia e fiscalizar a diretoria, elege um diretor da companhia para participar da execução dessa estratégia. E não é qualquer diretor, é um diretor absolutamente importante, que é o diretor comercial, que trata da execução dos serviços de atendimento à sociedade, que trata da execução de serviços programados técnicos para universalização da energia elétrica. Cada que vai lá ligar a sua energia quando você pede a ligação na loja, por exemplo. Então, nós avançamos ainda mais nesse processo. E, dentre esse avanço de conselho para a diretoria, o representante dos empregados no conselho de administração, através do Congresso dos Empregados, propôs, e depois de muita luta, conseguiu implementar num conselheiro antes de mim, talvez o maior dos conselheiros, ou o mais importante historicamente da Celesc, o Jair Fonseca, a
a realização de contratos de gestão entre o Conselho de Administração e a diretoria. Isso hoje é muito comum, é até moda, né? Você celebrar contratos de gestão entre o Conselho de Administração e a diretoria, com metas claras e objetivas e políticas de consequência entre o Conselho e a diretoria, mas naquela época isso não acontecia no país, em especial em empresas públicas, e foi através da iniciativa de um representante dos empregados no Conselho, com o apoio dos sindicatos, que nós instituímos isso na Celesc. E não foi só isso. Ao instituir o instrumento de controle de participação de gestão entre Conselho e diretoria, na Celesc nós desdobramos esse contrato de gestão da diretoria para todas as unidades regionais, ou seja, para todas as regiões do Estado e também para os departamentos da administração central da Celesc, que são responsáveis pela estratégia. São espaços onde nós temos um representante indicado pela diretoria durante muitos anos politicamente, e até hoje existe um pouco isso, mas temos trabalhadores eleitos para participar das discussões dessa gestão compartilhada na ponta, nos locais de trabalho, para levar as demandas dos trabalhadores e para fazer o contraponto com aquilo que a gente tem de decisões tomadas pelos gestores locais. Então, nós temos o Conselho de Administração como espaço compartilhado, nós temos a diretoria comercial como espaço compartilhado, nós temos o desdobramento do contrato de gestão celebrado entre o Conselho de Administração e diretoria para todas as unidades, para todas as regionais e para os departamentos estratégicos da Administração Central da Celesc, como espaço em que o trabalhador faz o debate junto com o gerente indicado pela diretoria. Isso é muito importante, isso é muito fundamental para que a gente tenha transparência nas tomadas de decisão e para que as decisões sejam técnicas e não políticas. Para além daquilo que é interno da Celesc, para concluir, nós temos também outros espaços importantes. O próprio sindicato, ele não participa diretamente da gestão, mas ele fiscaliza a gestão, os sindicatos na Celesc são muito participativos, e nós temos a administração, a gestão de alguns dos principais benefícios, ou melhor, direitos conquistados pelos empregados no acordo coletivo de trabalho da Celesc, feito pela nossa fundação, a Fundação de Seguridade dos Empregados da Celesc, a CELS. E nesse espaço, metade do Conselho de Administração da Fundação, ou metade do Conselho Deliberativo, que a gente chama lá, é eleito pelos empregados e pelos aposentados, e 2 dos 3 diretores da Fundação, inclusive o diretor financeiro, que é aquele que fiscaliza onde é feito os investimentos do Fundo de Pensão dos Empregados da Celesc, até para que a gente não tenha a reprodução aqui no estado de casos, como aconteceram aí de investimentos políticos que trouxeram prejuízo aos trabalhadores no país, também são eleitos pelos